Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de Santo André Kim Taegon, presbítero, Paulo Chuong, Hansang e seus companheiros mártires. É a festa dos mártires coreanos. E o evangelho de hoje é a sequência do evangelho que nós meditávamos no sábado passado. Ou seja, no sábado passado Jesus nos falou do semeador, né? Ou seja, o semeador saiu a semear e nós vimos então que a palavra de Deus, ela cai em nosso coração e nós precisamos frutificar. Para isso tem os vários passos, nós precisamos realmente acolher a palavra de Deus com a inteligência, depois abraçá-la com a vontade, querendo mudar de vida, mas depois tem que ter paciência, até que a gente consegue reordenar todas as coisas que estão dentro de nós e as coisas começam a dar maior fruto espiritual. Se você não assistiu à homilia do sábado passado, eu recomendo a você dar uma olhadinha, né? A homilia do dia 18 de setembro. Então, seguindo este ensinamento que Jesus colocou lá no sábado passado, ele agora diz: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Então veja só, Deus, com a sua palavra, ele vem para iluminar. Gente, nós não podemos ficar escondendo a palavra de Deus, tá? E esconder a palavra de Deus aqui, em primeiríssimo lugar, né? Você tem que aplicar isso a você, antes de aplicar para os outros. É que nós ficamos escondendo a palavra de Deus de nós mesmos. Deus, ele entra com a sua luz dentro de nós e nós precisamos colocar tudo isso debaixo do olhar de Deus. Vejam, as pessoas, às vezes, não se dão conta que, diante de Deus, nós não podemos fazer teatro. Diante de Deus não tem condições da gente fazer, né, faz de conta. A pessoa vai lá rezar, meditar a palavra de Deus, né? Mas o que é que ela faz? Ela tem reserva técnica. Tem áreas da vida, áreas da sua vida afetiva, da sua vida econômica, da sua vida familiar. Tem áreas que você diz: não, isso não, Jesus, aqui não. Mas, gente, a luz de Deus não pode ser coberta pela vasilha. Você tem que deixar essa luz iluminar você por dentro, mesmo que isso seja difícil e doloroso, né? Jesus prossegue dizendo: com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Então veja só, que pretensão é essa que você tem de querer enganar Deus ou esconder coisas de Deus, né? Ter essas reservas técnicas e dizer: Jesus, não, vamos tratar desse assunto aqui, mas esse aqui não. Mas nunca que a palavra de Deus vai dar fruto em você desse jeito, né? A semente não vai dar fruto. Você precisa, né, ter uma transparência extraordinária diante de Deus. Por quê? Porque você sabe que você será julgado por Ele. E isso é uma das maiores consolações que nós temos na vida. É a alegria que nós não seremos julgados nem por nós mesmos, nem pelos nossos irmãos. Nós seremos julgados por um juiz extraordinariamente justo e bom. Então, um dia Jesus virá. Quando Ele vier, está escrito lá, tem um hino da igreja chamado Dies Irae, que diz assim: Iudex ergo cum sedebit, quid latet apparebit. Quando então o juiz se sentar para julgar, o que está escondido vai aparecer. Ou seja, o luzeiro de Cristo, a luz de Cristo vai iluminar todo o ser humano no mais íntimo do seu coração, em todas as coisas. Então, vamos
desde já viver debaixo dessa luz. Não queira cobrir a luz de Cristo com um alqueire, com uma coisa, né, abafando aquilo que, na verdade, é a luz de Cristo que quer também aquecer o seu coração. Não vá cobrir com uma vasilha. A luz de Cristo quer iluminar você. Então o que é que você tem que fazer na prática? Vamos lá. Na prática, quando você for rezar, quando você for meditar a palavra de Deus, quando você for fazer o seu exame de consciência, se dê conta. Deus conhece você e vê em você as coisas mais profundamente do que você é capaz de ver. E confie nisso. Como quando você vai ao médico, se você confia no médico, você deixa ele abrir a ferida, mexer no curativo, tocar nos pontos dolorosos. Por quê? Porque o médico é bom, é competente e vai fazer bem a você. Não fique fazendo reservas técnicas. Se coloque diante de Cristo. A gente tem que entender que as pessoas fogem da verdade. Isso é uma das coisas mais estranhas, né? A gente enxergar que o ser humano foge da verdade, né? Uma parte das pessoas vive em dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É a pessoa, ela encontra a verdade, mas como aquela verdade é dolorosa e vai provocar uma mudança de vida, né? Ela prefere não olhar para aquela verdade, né? Esconde a luz da verdade debaixo da vasilha, debaixo do alqueire, e vai encontrar justificativas, né? Então tem esse negócio que as pessoas fazem. As pessoas sabem, sei lá, o sujeito sabe que ficou diabético e sabe que precisa evitar o açúcar e sabe que isso vai doer, vai ser difícil, mas ele fica procurando artigos científicos que justificam que não é bem assim, não é desse jeito, não precisa cortar o açúcar de vez. Então, a pessoa não aceita a verdade. Você está colocando a verdade e cobrindo. Então, deixe a verdade de Cristo fazer tudo o que ela precisa fazer dentro de você. Então, faça. A forma de nós sermos julgados por Cristo, agora, nesse mundo, é a gente ter uma disponibilidade para um bom exame de consciência diante de Deus, colocar tudo aquilo que nós somos e temos diante do olhar dele. Jesus então diz: portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Prestem atenção. Se a palavra de Deus está entrando no seu coração e iluminando de verdade, ou se você está cobrindo ela com uma vasilha e deixando iluminar somente aquilo que interessa. Confie mais em Deus do que em você. Deus quer o seu bem. Pare de sabotar você mesmo. A verdade às vezes dói, mas depois da dor vem a salvação. Ela é salutar. É a melhor coisa que você poderia fazer. Ouvir a palavra de Deus, deixar-se iluminar por essa luz e verdadeiramente não ter reservas, não ter esconderijos, colocando-se debaixo do olhar de Cristo, do seu olhar bom, justo e misericordioso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.